5 motivos do porquê a história bíblica é tão importante. Histórias têm o poder de aproximar pessoas, mostrar novas perspectivas e ainda ajuda tanto psicologicamente quanto também na desenvoltura da criança, como a oralidade. Quando falamos da história dentro do Ministério Infantil, estamos falando de algo muito importante. Isso porque é ali, durante a história, que a criança ouve sobre Deus e muitas só têm aquele contato com Ele, porque durante a semana ela não vem ao culto e muitos pais não priorizam o ensino cristão em casa. Por isso, veja agora os 5 motivos do porquê a história bíblica é tão importante. Número 1. Contato com Deus. A história é algo que une pessoas. E a história bíblica une as crianças a Deus, quando contada de uma maneira que consiga atrair as crianças para Ele. Por isso é muito importante que o contador, o professor, tenha intimidade com Deus, porque quanto mais intimidade o professor tiver, mais profunda e intensa ficará a sua contação. Número 2. Direção de Deus. Crianças estão aprendendo sobre tudo. Elas ainda não sabem definir corretamente o que podem ou não fazer. Elas ainda não têm muita clareza do que é pecado, do que é céu. Por isso, ao contar histórias bíblicas, você traz a direção de Deus para a vida das crianças. Ao contar uma história, você tem a oportunidade de mostrar qual caminho seguir. E isso ajudará a criança a definir por onde ir e o que fazer em sua vida com Deus. Número 3. Confissão. Deus sabe exatamente quantas crianças irão na EBD e sabe de seus problemas e dores. Por isso é muito importante se deixar disponível para que a contação de história flua e sempre que possível leve a sua história até Jesus. No desfecho, apresente Jesus e deixe que Ele alcance o coração das crianças. Número 4. Alimento espiritual. A história ou lição bíblica muitas vezes é o único alimento espiritual que aquela criança irá receber durante a semana. E este alimento espiritual precisa ser forte o bastante para alimentá-la durante todos os dias que ela não ouvirá sobre Deus. Tenha em mente que você não está apenas contando histórias, você está alimentando a fé cristã de seus alunos. Então, alimente-os bem. Número 5. Verdades bíblicas. Crianças são fantasiosas e acreditam em tudo. Por isso é importante usar as histórias para mostrar verdades bíblicas, como, por exemplo, falar sobre o carnaval, Cosme e Damião e outros. É importante mostrar através das histórias que a verdade é que Jesus morreu para nos salvar e que não precisamos de mais nada do que isso. A história é um momento lindo. Eu já contei histórias que fizeram crianças aceitarem Jesus porque reconheceram que precisavam dele. E essa é a função da história, aproximar a criança de Jesus, o Salvador. Quer aprender mais sobre como contar histórias bíblicas? Me mande uma mensagem que eu te mando um link promocional do meu livro digital sobre contação bíblica. Beijos e abraços da tia Stephanie Braga.